164 do Boa de Melodia, Rude Cruz, é o próximo hino que cantaremos ao Senhor. Antes de passar a palavra ao pastor Edson, nós faremos o recolhimento da oferta. Para isso, eu convido o irmão Jadson que faça uma oração em agradecimento à oferta que será recolhida. Senhor meu Deus, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de poder chegar na Tua casa e louvar o Teu nome, Pai. Nos ajuda, tem misericórdia de nós. Em especial, nós te rogamos por esta oferta que será oferecida ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor que é dono de todas as coisas, também, ó Deus, compartilha conosco e que o Senhor pede, ó Deus, que nós demos ao Senhor, que nós coloquemos essa oferta de coração. Nos ajuda sempre a lembrar, Deus, que o Teu trabalho é sustentado através desse recurso que o Senhor dá a nós. Nos ajuda, é tudo que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Enquanto os irmãos trazem suas ofertas, os irmãos irão tocar o hino 167 do Boa de Melodia. Faz-me lembrar.
Em seguida cantaremos. Momento eu passo a palavra ao pastor Edson, que trará a mensagem desta noite. Boa noite, meus amados. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Lucas. Lucas, capítulo 15. E aqueles que podem, eu os convido a se colocarem em pé. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas, capítulo 15, e o verso 11. A Escritura assim nos diz. E diz: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? Eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão.
correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tua graça em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que temos em sermos chamados teus filhos. Nos ajuda, Deus, temos uma vida digna da nossa vocação. Meu Deus, diante da tua santa e bendita palavra, que o Senhor fale ricamente aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. O tema desta mensagem é a alegria do retorno. A alegria do retorno. É um texto muito conhecido e o título que está nesse contexto é a parábola do filho pródigo. O que significa pródigo? Pródigo significa aquele que despende com, excesso, aquele que é esbanjador, aquele que faz ou entrega de forma assim liberal. Então é conhecida esta história como a parábola do filho pródigo. Mas nós poderíamos pensar não no filho, mas no pai, o pai amoroso, o pai que realmente diante da pecaminosidade de seu filho, abre as portas para recebê-lo depois de uma jornada de muito sofrimento e de rebelião. Agora, para compreendermos esta história aqui, que é uma parábola, vamos ler capítulo 15 e os 2 primeiros versos, porque aí nós podemos entender por que o nosso Salvador contou 3 parábolas. E diz a Bíblia assim, capítulo 15, versos 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Ele propôs esta parábola dizendo, e aí onde ele vai falar dessas parábolas. Por quê? Os publicanos eram pessoas que cobravam impostos e muitos deles, eles realmente exageravam, até faziam suborno. E os judeus não suportavam os publicanos. E os pecadores aqui é uma classe geral, o tipo. E aí eles realmente estavam ouvindo do Senhor Jesus Cristo. E os escribas, que eram os doutores da lei, os fariseus, era uma seita severa do judaísmo, uma seita legalista, e eles não aceitavam o fato de Jesus Cristo dar atenção para aqueles homens, pecadores e publicanos. Então, nosso Salvador ele vai contar aqui 3 parábolas com o objetivo de tratar dessa situação específica e responder às objeções dos escribas e fariseus. Então, você pode entender aí o contexto. O elemento principal, certamente, é que há esperança. Há esperança para todos.
Porque o amor de Deus, ele alcança até esses publicanos e pecadores. Foi por isso que ele contou essas parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. O elemento principal é que há esperança. Nós temos um Deus bondoso, misericordioso. Então, a gloriosa verdade de gravar, aliás, de contar esta parábola, é que o Senhor quer realmente gravar em nós, porque Ele contou 3 parábolas com o mesmo objetivo, de seu amor maravilhoso, de seu amor que busca, de seu amor que reconcilia. Isso foi feito especialmente em contraste com as ideias dos publicanos e pecadores. Nós podemos também ver outra verdade aqui, é que é possível recomeçar. É possível um novo início, estou dando ênfase. É possível uma nova oportunidade. É possível uma nova chance. Não é redundância, mas exatamente a ênfase de que é possível você sair da situação e ter uma nova oportunidade. Interessante, meus amados, que esta possibilidade de um começo ou um recomeço é para todas as pessoas, mesmo aqueles que realmente estão desenganados. Não tem esperança alguma. Dizia o príncipe dos pregadores, Spurgeon, o seguinte: no céu nós vamos ter muitas surpresas. Primeiro, dizia ele, nós não vamos encontrar lá quem nós pensávamos que estava lá. Então, nós temos expectativa, fulano, muito crente, pode aparecer, mas cadê? Não está lá. Outra surpresa é que nós vamos encontrar pessoas que nós nunca mesmo pensávamos que essa pessoa ia se converter, mas de repente, olha aí, Deus operou e essa alma se converteu. Então, há esperança mesmo para aqueles que nós julgamos que não tem jeito. Não podia haver caso pior do que esse filho aqui, o filho pródigo, o filho rebelde. Se você observar, esse filho é tão perverso que ele diz o seguinte: já que o senhor não morre, o senhor deveria ter morrido para eu me apropriar dos seus bens. Já que o senhor não morreu, então me dá minha parte, eu quero. Então, é uma situação muito complicada. Ele chegou aos limites máximos da sua degradação. Ele desceu até o fundo poço, a ser comparado com os porcos. Há um quadro aqui desesperador deste jovem, num país distante, no meio de uma sujeira, sem dinheiro, sem amigos, desesperado, miserável, abandonado e o grande desalento. Mas até mesmo ele tem a oportunidade de um novo começo. Ele pode recomeçar outra vez. Há um ponto aqui muito interessante, um ponto decisivo, que pode resultar em êxito e felicidade, até mesmo para ele. Meus amados, a esperança de um Deus perdoador, porque a figura do Pai aqui representa Deus, representa Deus. O Evangelho, ele traz essa esperança, meus amados, para pecadores. Por que nós pregamos o Evangelho? O Evangelho são as boas novas. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou.
E o Evangelho é a graça de Deus para pecadores sem nenhum merecimento. Então, venham. Deus está dizendo, venham, venham. Vocês podem recomeçar. Jesus Cristo, ele trouxe esperança para o homem, inclusive para aqueles miseráveis pecadores. A esperança que o Evangelho trouxe aos mais vis, aos mais desamparados, não só contrariava o sistema judaico, mas também a própria filosofia da época. Aqueles homens, tanto os judeus como os próprios filósofos, eles desenvolveram teorias, filosofias, para se ter um encontro com Deus. Por exemplo, os fariseus, eles estabeleceram o seguinte: olha, para você se encontrar com Deus, você tem que seguir uma série de exigências, tal. Nem eles mesmos conseguiam cumprir aquelas exigências. Já os filósofos, eles dizem o seguinte: olha, Deus é tão distante, e para você ter um encontro com esse Deus, você tem que realmente se liberar desta matéria, de entrar em transe, porque Deus está tão longe que você tem que sair de si. Era mais ou menos isso. Porém, todos esses sistemas exigiam um certo nível de inteligência, de integridade moral, certo grau de pureza. Todos requeriam muito da natureza humana a qual se dirigiam. Mas a natureza humana não poderia suprir essas exigências. Quando eles escreviam, quando eles falavam de forma até intelectual a respeito de suas utopias, de suas sociedades ideais, eles realmente deixavam as pessoas na mesma situação, porque não tinha como alcançar aquele padrão. Era algo realmente muito longe. As únicas pessoas que poderiam, digamos assim, tentar colocar em prática aqueles métodos que eles exigiam ou ensinavam, tanto os fariseus como os filósofos, eram pessoas ricas, talvez, né? Amigos deles, mas depois descobriu que esses métodos não funcionavam. Então, não havia esperança para eles e para ninguém. Porém, o nosso Salvador trouxe esperança, uma esperança real, verdadeira, para aqueles que estão desesperados, estão perdidos em seus pecados. Jesus Cristo foi o único que pregou, que ensinou, que proclamou a possibilidade de um novo começo. Se você observar na primeira parábola da ovelha perdida, o pastor foi atrás da ovelha e alcançou. A dracma, uma espécie de pérola no colar que foi perdida, a dona de casa procurou até encontrar. Mas é interessante que, ao contrário do pastor e ao contrário da mulher nas parábolas anteriores, o pai não saiu à procura do filho. O pai não foi lá. Mas foi a lembrança da bondade do pai que levou o rapaz ao arrependimento, ao perdão. E aí nós podemos ver alguns fatos relacionados a essa história. O primeiro fato é a reivindicação deste filho. E ele faz uma exigência em sua reivindicação. Ele diz: pai, dá-me, eu exijo. Na verdade, aqui não é um pedido, é uma exigência. Ele não precisava fazer isso.
Ele não precisava exigir nada do pai, pois tudo era dele. Estava à sua disposição. Porém, no momento certo, o filho, ele podia usufruir das riquezas do pai. E no exato momento, tudo seria passado para ele. Ele não precisava fazer aquilo. Infelizmente, muitas pessoas querem agir da mesma maneira. Fazem as suas exigências, reivindicações. Tem pessoas que dizem, eu quero. E não apenas no sentido relacionado a Deus, mas até com seus próprios pais. Eles têm tudo. Olha, sabe que é moda hoje? O jovem, ele querer ser independente, sair da casa do pai. Ou a moça, é muito comum. Coisa mais está errado isso. Por que está errado? Porque a Bíblia diz, deixa o homem pai e mãe e faz o quê? Se casa. Então eu quero sair de casa para casar. A não ser, tem casos, né, que é compreensível, eu até entendo. Aliás, toda regra tem a sua exceção. Quando jovens, às vezes eles saem para estudar, é diferente. Mas quando pessoas decidem, per si, em morar só, é uma espécie de rebelião. Por quê? Porque eles querem ter liberdades que os seus pais não estão dando. Então, o pedido, que a exigência do filho, soou aos ouvidos do pai como um tom de arrogância. O pai compreendeu. Esse meu filho tem tudo que ele precisa, mas é uma coisa do coração, ele não está satisfeito aqui em casa. Ele não está satisfeito comigo. Eu vou atender. É interessante, meus amados, que o pai aqui, ele concede o pedido, a exigência do filho. Ele não recusou, e ele poderia ter feito isso. Ele não puniu, mas simplesmente concedeu essa liberdade. É interessante, tem uma frase de um autor, que parece soar diferente em algumas pessoas, quando ele diz, Deus nos concede liberdade até para rejeitarmos seu amor. Isso está dentro da responsabilidade humana. Deus, meus amados, ele não criou robôs. E Deus, ele não viola a vontade que ele criou em nós. Ele não viola essa vontade. Tanto é, olha, eu uso, aliás, a Bíblia fala daquela porta lá, o símbolo da porta. Jesus Cristo está do lado de fora. Vocês acreditam que ele tem poder para arrombar aquela porta? Tem, ele pode fazer isso, ele tem poder para arrombar aquela porta. Você acha que com a sua sabedoria, ele tem poder para fazer uma chave e abrir essa porta? Tem. Mas ele decidiu bater. Porque ele não vai violar a vontade que ele criou em suas criaturas. Você quer agir dessa maneira? Você vai agir dessa maneira? Então, vai ser assim. Se não, aliás, vai ser assim, porém, arque com as consequências. Arque com as consequências. O relacionamento está quebrado, mas pela decisão do filho. Mas ainda o pai fica segurando do seu lado. É como se, imagine uma corda. Meu filho, segura aqui, papai segura aqui. O filho diz, não quero não segurar essa corda não. Aí, vai embora. Tá bom. O pai continua segurando. Tá bom, quando você quiser pegar de novo, está aqui. Falando da providência, da sua bondade em guardar, em esperar. Mas aqui nós podemos ver a rebelião. Aliás, a sua exigência. Podemos ver aqui a sua reivindicação. Não apenas a sua reivindicação, mas vejam aqui a sua rebelião. Ele é uma pessoa
realmente rebelde, porque depois de pouco tempo ele foi para uma terra distante, muito longe. Sabia que, de acordo com a lei judaica, a parte da herança do filho mais velho correspondia ao dobro da parte dos outros filhos? Então, se o pai assim o desejasse, ele poderia distribuir a riqueza ainda em vida. Então, o filho mais novo agiu dentro da lei, quando exigiu. E o pai simplesmente disse: tá bom, eu vou dar. Olha, o filho, ele dizia: olha, já que o senhor não morreu, já que o senhor deveria estar morto já, então me dê a minha parte. Meus amados, certo pregador, ele diz o seguinte, que as piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. Ele quer realmente ser livre. Eu quero ter a liberdade de fazer o que eu quero. E aí ele começa as suas piores dificuldades. Sempre que damos mais valor às coisas do que às pessoas, geralmente quando nós damos mais importância ao prazer do que ao dever, nós vamos sofrer grandemente. E foi isso que esse homem, esse rapaz, em sua rebelião, fez. Mas é assim, meus irmãos. Existem as consequências. E aqui vem não somente as consequências na vida dele, mas vem a retribuição. Ele vai ser retribuído de acordo com a sua rebelião. O filho pródigo, aqui ele aprendeu do jeito mais difícil. É difícil. Conheci um pastor e ele dizia assim, né? Ele via jovens afoitos, até mesmo pastores novos, cheio de disposição, né? Ele dizia assim: é novo, aprende. Eu não vou nem falar nada, porque se eu falar, ele não vai atender. E muitas vezes, meus amados, Deus permite certas situações, porque nós estamos mas tão mesmo assim, obstinados em querer uma coisa que Deus permite. Eu ouvi, aliás, a teologia reformada, ela não aceita a possibilidade de Deus permitir. A vontade permissiva, eles não aceitam, eles acham uma heresia. Vamos ler aqui o Salmo de número 81. Salmos de número 81. Vejam o que a Escritura assim nos diz. Salmos de número 81. Diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. Verso 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e vai encher. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Deus disse: tá bom, eu quero dar para vocês, eu quero ajudar. Abre a boca de vocês, eu vou encher. Você não quer, tá? Agora comendo as consequências. Isso, meus amados, não diminui a soberania de Deus, ao contrário, confirma, porque Ele está no controle, aguenta as consequências, porque tem a punição. Então, este rapaz aqui aprendeu do jeito difícil. Ele foi para uma terra distante. A terra distante não é necessariamente um lugar distante para onde vamos.
ou até fazer uma viagem, pois ela existe, em primeiro lugar, em nosso coração. Tem pessoas, meus amados, que eles querem realmente ir para longe, mas estão perto, mas eles querem se afastar cada vez mais. Há uma história interessante. Nós cantamos aquele hino, a graça excelsa. A graça excelsa. E é interessante, certa vez eu fiz um trabalho sobre a vida de John Newton, quando eles estavam sobre o tráfico de escravos, né? E eu achei interessante, porque John Newton, ele era um traficante ele fazia parte, né, do tráfico de escravos. Quando ele gravou a música, aliás, quando ele compôs a música, a letra da música e a música cantada, Excelsa Graça, até no piano, né, a madura está em sol, né, com uma notinha preta. E eu fiz um arranjo assim, para que a música fosse tocada só nas notas pretas, né? Até porque hoje, né, a gente pode falar sobre o preto, que é racismo, né? Mas fazendo uma alusão, mesmo que aquele homem que se tornou depois um dos grandes defensores dos escravos, depois que ele se converteu. Mas a história dele é uma história muito interessante, contada até por Pentecoste. É um resumo, quando ele fala da sã doutrina, e ele conta um pouco da história resumida de John Newton. Ele conta que, quando criança, John Newton, ele foi ensinado por sua mãe na escola bíblica dominical, e também com os ensinos da própria casa, mas ele ficou órfão. E quando jovem, ele foi para a marinha americana, aliás, inglesa, e depois ele realmente se revoltou contra tudo e contra todos, inclusive contra o próprio Deus. E ele foi para a África, com o intuito de pecar, 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 pecar. E é longe mesmo, para morar lá. E aí, ele ficou na casa de um português, onde a baronesa, vamos chamar assim, era uma pessoa negra, e ele era branquinho. E assim como há preconceito de brancos contra negros, há negros contra brancos. Se aquela mulher, ela tratava ele como bicho, queria comer, jogava no chão, não tinha que comer assim. Diz que ele fugiu e ficou lá, numa das praias do Atlântico, e ali ele simplesmente, né, esperando, fez uma fogueira, e aí passou o navio, e o comandante do navio, pensando que era alguém vendendo escravos ou marfim, mandou lá buscar. Quando chegou lá, era um homem miserável pedindo carona. O homem ficou tão revoltado, disse: bom, mas já como eu dessa viagem toda, que eu vou te levar. E colocou ele a bordo. Quando ele está a bordo, descobriram que ele era marinheiro, fazia parte da marinha inglesa, e começou a servir com a tripulação. Mas o homem começou a aprontar, bebia. Certa vez, ele bêbado, aprontou, o capitão mandou jogar ele lá no mar, mas com pena dele. Pegou assim, aquele anzol bem grandão, né? Puxou ele assim pela coxa, ficou assim um rombo grande na coxa dele. E ele continuou aprontando, mas numa tempestade, diz que ele está lá no porão, ele começou a lembrar: vou morrer, tem sido da minha vida. Ele começou a lembrar de sua mãe, não apenas de sua mãe, mas dos ensinos que sua mãe lhe passava, dos estudos na escola bíblica dominical, e tudo aquilo veio à sua mente. E ali diz que ele confessa Jesus como Salvador.
Há pessoas que querem querem fugir para uma terra bem distante. Há daqueles que nem precisam viajar, porque essa terra distante está no próprio coração. Este homem, este jovem, sonhava desfrutar sua liberdade, bem longe do pai, bem longe de seu irmão mais velho. Se a ovelha perdeu-se por falta de senso e de direção, porque a ovelha se perdeu por causa disso. A moeda foi perdida por falta de cuidado. Mas esse filho aqui se perdeu por sua obstinação. Eu quero. Ele desejava fazer as coisas da sua maneira. Por isso ele se rebelou, entristecendo profundamente o coração de seu pai. Essa terra distante não era o que ele esperava. Seus recursos esgotaram-se, seus amigos o deixaram, e agora veio fome. Aquele homem foi obrigado a fazer pedidos, viver como um mendigo. Uma cena dramática, muito triste. Cuidado, meus amados, o pecado, ele pode prometer liberdade, mas ele traz escravidão. Eu vi um pastor, ele dizia o seguinte: olha, o diabo te dá com uma mão e te toma com a pá mecânica. É assim. O mundo, ele promete sucesso, mas traz fracasso. Promete vida, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Este rapaz, ele pensou que ele se encontraria, seria feliz, realizado, mas na verdade ele se perdeu. Meus amados, quando Deus é deixado de fora, o prazer torna-se em escravidão. E foi exatamente o que aconteceu com este homem. Mas graças a Deus que há oportunidade de retorno. Vejam o versículo 17. Venha para Lucas, capítulo 15, e o verso 17. A Escritura diz assim: e tornando em si. Geralmente, quando as pessoas desobedecem, elas estão fora de si. Elas estão fora de si. Porque, irmãos, uma pessoa em sã consciência, imagine um jovem em sã consciência, prudente, ele não vai beber, ele não vai usar drogas, ele não vai se prostituir, em sã consciência. Ele vai pensar assim: bom, se ele é jovem, irmão, se eu entrar numa vida de prostituição, quem vai casar comigo no futuro? Como vai ser? Então ele vai se guardar. Porém, se ele realmente entra nessa vida, mas ele cai em si, diz: o que eu estou fazendo? Eu preciso abandonar esta vida. Aqui, há um tempo, eu vou precisar de uma família. Como vai ser? Uma pessoa em sã consciência, imagine um homem casado. Eu digo isso com muito temor no meu coração, porque sou casado. Imagine ele pensando assim: olha, em sã consciência, eu vou ter uma vida de fidelidade à minha esposa, ou vice-versa, da minha esposa pode dizer isso para seu marido. Eu vou ter uma vida de fidelidade com a minha esposa. Por quê? Porque eu não vou fazer ela sofrer. Irmãos, a traição é uma coisa terrível. O adultério é uma coisa terrível. A pessoa não tem consciência do mal que ela está causando no seu cônjuge. Uma pessoa que prometeu amar, dorme com ela, de repente trai essa pessoa. Falta de senso, está fora de si. Porque uma pessoa prudente não vai fazer isso.
Então este homem aqui, ele retorna, ele se arrepende, ele cai em si. E a ideia do arrependimento significa mudar de ideia. Foi exatamente o que esse rapaz fez. Quando ele estava cuidando dos porcos, ele caiu em si, o que indica que até então ele estava fora de si. O pecado traz consigo uma insanidade. Ele é insano, porque ele vai paralisando a imagem de Deus dentro do indivíduo e libera o instinto animal. Sabe que a tentação é uma ação diabólica, fazendo com que tudo que está de pior do ser humano seja externado. Esse rapaz, ele se arrepende. Ele muda de ideia sobre si mesmo. Ele muda de ideia sobre a situação. Ele admite: eu sou um pecador, estou perdido. Reconheceu que o pai era um homem generoso e que servir na casa dele era melhor do que ser livre naquela terra distante. Foi a bondade de Deus que trouxe o arrependimento àquele rapaz. Se ele tivesse pensado apenas em si mesmo, na fome, na saudade, na solidão, ele teria entrado em desespero. Se ele tivesse apenas olhado para si, pensando: estou com fome, eu estou só, ele teria entrado em desespero. Mas suas circunstâncias difíceis o ajudaram a ver o pai de outra ótica. Isso lhe deu esperança. Ele lembrou do seu papai. Se o pai era tão bom para com os servos, quando precisavam de comida, o pai dava, não dava comida dos porcos, dos animais. Ele pensou: meu pai vai me perdoar. Se o rapaz tivesse parado nesse ponto, só em pensar, ele teria apenas remorsos. Porque existe uma diferença, meu irmão, entre arrependimento e remorso. Mas o verdadeiro arrependimento implica não apenas a mente e as emoções, mas também a volição, a vontade. Porque ele disse, volte para Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, diz assim, o versículo 17: tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, ele disse: levantar-me-ei, eu vou, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Muitas vezes, quando nós estamos em uma situação de desespero, nós também agimos como esse rapaz. Nós pensamos: olha, assim é melhor estar na casa de Deus, eu vou voltar para a casa do Senhor, eu vou voltar para Deus. Mas não faz nada, ele só pensa. O rapaz, ele pensou, mas agiu, porque ele disse: levantar-me-ei, mas no versículo 20 diz: e levantando-se, foi para seu pai. Não ficou apenas no pensamento. Nossas decisões podem ser nobres, mas a menos que as coloquemos em prática, jamais terão qualquer benefício permanente. Então você tem que tomar uma decisão e agir. Se o arrependimento é verdadeiramente obra de Deus, este homem vai obedecer, vai crer e vai ser salvo. No entanto, ao se voltar para Deus, precisam também compreender, me refiro aos pecadores, que nada podem pleitear diante de Deus, exceto a sua misericórdia e a sua compaixão. Somente isso. Quando o filho pródigo, ele abandona o seu lar, a sua exigência foi: dá-me.
eu quero. Ele exigiu os seus direitos. Estava cheio de si, cheio da autoconfiança, presunção. Ele disse, dá-me, no sentido de exigir. Mas quando ele volta para casa, o seu vocabulário muda. O verbo aqui é outro. Agora ele diz, faze-me. Faze-me. Ele diz assim, ó, faze-me como um dos teus trabalhadores. Era o que ele pensava. Agora não está mais exigindo, eu estou aqui. Faze-me do jeito que o Senhor queira, quiser fazer. Anteriormente ele sentia que era quem? Queria exigir seus direitos, era um arrogante. Mas agora ele não é nada, não é ninguém. E compreende que sua maior necessidade é que algo seja feito em sua vida. Faça conforme o Senhor queira fazer. Olha, meu amado, se você acha que tem qualquer direito de exigir perdão de Deus ou qualquer outra coisa diante de Deus, você está totalmente errado, perdido e condenado. É verdade. Se você sente que Deus tem o dever, a obrigação de fazer qualquer coisa por você, até de perdoá-lo, certamente você não será perdoado, porque o perdão de Deus não procede dessa maneira. Agora, se sente que Deus é severo e que está contra você, então é culpado do maior de todos os pecados. Se ainda sente que é alguém e que tem direito de dizer, dá-me, eu exijo, você nada receberá, além de miséria e contínua desolação. Todavia, quando você compreende que pecou contra Deus, que deixou indignado, que se sente como um verme, indigno dele, quando você se reduz a nada, aí sim, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. E foi exatamente isso que aconteceu com este homem. Depois do retorno, veio o regozijo, porque o pai ficou muito alegre, e ele, porque houve uma festa, né? Houve uma festa. Até nesse mesmo capítulo diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. E aqui o nosso Salvador responde às acusações dos escribas e fariseus. Pois o pai não apenas correu para receber o filho, mas também honrou a sua volta. Preparou uma grande festa, um banquete, convidou as pessoas para participar. E é interessante que, se você observar, o pai não deixou o filho terminar sua confissão. Eu creio até que o Espírito Santo, de forma didática, não permitiu assim que o escrito continuasse, porque o filho, se você observar, o filho, ao voltar, não disse tudo aquilo que ele estava proposto a dizer. Se você observar. Porque, olha, o que ele estava proposto a dizer? Vamos ler. Versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei. O que ele ia dizer? Isso era a proposta dele. Pai, peguei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, essa era a proposta. Mas vejam o que aconteceu. O que ele disse quando chegou? E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se
lançou o seu pescoço e o beijou. E o filho disse, presta atenção agora, compare o verso 21 com o verso 18. Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, ou seja, o que faltou? No versículo 19, faze-me como um dos teus empregados. Por que ele não disse? Porque ele não era empregado, ele era filho. E o filho nunca perde a condição de filho, nunca mesmo. Então o pai nem deixou que o filho terminasse sua confissão, perdoou e mandou que começasse aquela comemoração. Olha, meus amados, o pai, ele representa Deus. Ele vai ao encontro do filho. Se você observar no contexto hebraico, sabe o que acontecia com o filho rebelde, conforme o livro de Deuteronômio? Se houvesse filho rebelde, sabe o que os pais iriam chegar a fazer? Era obrigação deles, iam chegar diante dos juízes e iam dizer, olha, esse nosso filho é rebelde, quanto mais. Sabe o que acontecia com aquele menino? Aí, rapaz, ele era apedrejado. Agora imaginem as pessoas observando o filho próprio, o rebelde voltando. Nós vamos apedrejar esse rapaz. O pai correu. Imagina aquela cena, né? Abraçou o filho. Bom, se vier a pedrada, eu vou protegê-lo. Não vou deixar que ele seja apedrejado. Que cena maravilhosa. Que cena maravilhosa. Mostrando, meus amados, que o Pai Celeste, ele se alegra quando as pessoas voltam, porque ele é rico em misericórdia, ele é rico em amor para com eles. Somos salvos pela graça de Deus, mas é a graça não é barata, não é. É o amor que paga um preço. Não era apropriado para um homem de idade correr, mas o pai correu ao encontro de seu filho. Eu me lembro de uma das pregações do pastor Frederico Ó, ele dizia o seguinte, que é o único lugar na Bíblia onde você vai ver Deus apressado. É o único lugar na Bíblia onde você vai ver Deus com pressa para receber um pecador arrependido. Quando ele realmente se volta em arrependimento. E houve uma grande festa. E foi assim, meus amados, que o Senhor trouxe esse ensinamento, a esperança para o pior pecador.